Agora a gente vai entrar aqui numa pergunta polêmica. A gente não gosta muito de polêmica aqui não, tá, gente? Mas não tem como, né? Fugir, tem horas, tá? Mas a gente tem compromisso aqui com levar conhecimento com relação à verdade, né? E o que é verdade, né? Mas enfim, se Deus é um ser amoroso, por que ele permite o sofrimento, a dor e todos os tipos de mal? Isso é muito interessante. É uma pergunta que muitos fazem. É uma pergunta que todo mundo que tem algum questionamento dentro de si pergunta. Por que Se crianças questiona morrem? por que crianças morrem, por que há guerras, destruições, né? Crianças morrem no ventre das mães. Deus, ele é um Deus que ele não consegue duelar com o seu próprio caráter. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus fiel, ele é um Deus verdadeiro. E desde que o mundo é mundo, desde que a criação a gente conhece desde o Gênesis, né? A gente sabe que Deus, ele criou o homem, criou Adão, deixou tudo ali para Adão desfrutar. Só tinha uma coisa que Adão e Eva não podiam fazer, que era tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras coisas, ele podia fazer. Tinha liberdade. Então, quando o pecado, né, se instalou, quando aconteceu o pecado, aconteceu o erro, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Então, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que fazer tudo. Só que uma coisa muito interessante que Deus instituiu é o livre-arbítrio. Uma coisa que eu ouvi uma vez é que não existe escuridão. Seria a ausência, a falta, A ausência a da ausência luz. da luz. Então, na verdade, o mal, ele não existe. Existe a ausência do bem. E por que que Deus, ele permite muitas vezes? Ele permite porque ele não consegue ir contra aquilo mesmo que ele instituiu. Se Deus disse que há o livre-arbítrio, você tem a opção de fazer o que é certo e o que é errado. Você tem a opção dessas coisas E mesmo acontecerem. que você não queira fazer uma opção, você já fez uma opção também. E você não quer seguir. Uma coisa que a minha esposa, né, pregou esses dias na igreja, que foi maravilhoso, é que Jesus, quando foi crucificado, ao lado de Jesus estavam dois ladrões. Uma pergunta que eu faço: Jesus morreu por todos? Jesus morreu por aqueles dois ladrões? Ele morreu por todos. Por todos. Só que quem fez a escolha? Só um ladrão. Um ladrão olhou enquanto o outro estava julgando Jesus, falando para ele descer da cruz, né? Você não é filho de Deus, então desce da cruz e salve-se a si mesmo. O outro falou assim, viu? Ele não tem pecado nenhum. Nós merecemos estar aqui. Ele não. Então ele olha para o Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele fez uma escolha. O outro, Jesus também morreu por ele. Só que ele decidiu escolher. Então, por que Deus permite essas coisas acontecer? Porque Deus, ele não vai contra o caráter dele. Deus não vai contra o caráter dele. Assim como também Deus permite algumas coisas más acontecer. Né? Algumas coisas que Deus faz acontecer para nos testar. Isso é fato. Por que eu falo que isso acontece? Jonas, quando recebeu o chamado de pregar o arrependimento em Nínive, ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele tentou fugir, né, no caso. Ele quis fugir. Ele tentou fugir do propósito. Ele tentou fugir da visão a qual Deus tinha chamado ele. O que aconteceu? Tempestade. Foi engolido por um peixe, como a palavra nos ensina. Então, aquilo aconteceu porque ele saiu do propósito ao qual Deus tinha chamado. Algo que é muito interessante a gente destacar é o seguinte. Existem coisas que nós causamos. Existem coisas realmente que são catástrofes, né, naturais que acontecem por culpa realmente do homem, que a gente vê hoje que acontece. Tem coisa que Deus permite que aconteça. Assim como nós, né, logo vamos falar aqui de Jó, tudo o que aconteceu com Jó foi permissão de Deus para tratar com Jó. Mas a gente não pode pensar que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que não se compadece, porque ao passo que eu reconheço Deus em minha vida, eu tomo uma atitude em conhecê-lo, em mudar de vida, ele me liberta. Ele me salva, ele me transforma, ele me restaura. É como nós estávamos falando aqui, Paulo, um grande perseguidor, né? Antes Saulo,
grande perseguidor dos cristãos no Novo Testamento, era um conhecedor, um exímio conhecedor da palavra de Deus. Conhecedor demais. Ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, porque ele vivia numa religiosidade de que ele achava que aquilo era certo, que aquilo era correto. Mas quando ele conheceu o Senhor, tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo, aquela carga de conhecimento que ele tinha, ele considerou esterco para aprender de novo com Jesus, para aprender de novo com Deus. Então Deus, ele permite algumas coisas acontecer realmente para a gente entender que nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas e precisamos escolher bem. Entender que Deus, ele colocou o livre-arbítrio e ele não pode ir contra o livre-arbítrio. Não tem como. Ou ele... Um exemplo bem simples. Eu como um pai, né, Deus como um pai, ele institui. É uma pergunta bem análoga, porque muitas perguntam, por que Deus, sabendo que Lúcifer ia traí-lo, criou Lúcifer? Sabendo que Adão ia pecar, criou Adão. Sabendo que a humanidade ia rejeitá-lo, e mesmo assim deixou que o povo se multiplicasse. É uma pergunta análoga a muitas outras. As pessoas acham assim que Deus é cúmplice, né, no caso. Então, o que é mais fácil? Deus cumprir o livre-arbítrio, cumprir com o caráter dele, sendo um Deus verdadeiro, um Deus de palavra, ou ele interferir no livre-arbítrio e falar assim que não, se isso vai me prejudicar como Deus, não, eu não vou deixar isso acontecer. Então é isso que a gente tem que entender. Deus, ele não duela, ele não briga com o caráter dele. No caso, a gente tem a escolha, né, a oportunidade de escolher. Nós temos a escolha. A gente não é obrigado a seguir, né? Ele quer que a gente ame de coração, Sim. né? Faça as coisas de coração. Infelizmente, lógico que Deus fica... Eu imagino um pai, né, Deus como um pai, que ele fica muito triste. Sem dúvida nenhuma, ele fica triste quando vê a humanidade se perdendo. A própria palavra diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Quando nós chegamos ao pleno arrependimento, essa questão de pleno arrependimento é reconhecer que nós precisamos de Cristo. Reconhecer que só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos trazer a vida eterna, a salvação. Mas ele fica triste, porque ele sabe que ele não pode tirar o livre-arbítrio. Então imagine só, é muito mais difícil para nós questionarmos, muitas vezes nós questionamos isso como uma pergunta que nós colocamos Deus num ponto de flecha, num alvo de flecha, mas na verdade nós precisamos entender que Deus, ele fica triste com isso, porque ele colocou o livre-arbítrio. Ele sabe que muitos são chamados, poucos serão escolhidos, naquele dia haverá uma separação, naquele dia muitos serão lançados por um lado, outros vão entrar para o descanso eterno. Ele sabe disso, mas ele não pode a própria palavra. Não tem como. Por isso que ele permite, com pesar, com certeza, no coração, porque ele quer que todos sejam salvos.